Oi, pessoal, eu sou a tia Malu e vim aqui para oferecer uma ajuda com os estudos em língua portuguesa. Bom, então, eu trouxe para vocês aqui um formulário que eu preparei com a explicação. Então, o vídeo vai complementar essa explicação e depois do vídeo, vocês vão poder fazer o formulário. Aí, com esse formulário, assim que clicar em enviar, vai ser possível você já saber a sua nota. Ela serve apenas para você ter uma ideia de como você está se saindo nos estudos. E também vai receber os comentários. No caso de você errar alguma questão, vai aparecer então um comentário de como deveria ter sido feito o exercício, qual seria a resposta correta. Então, vamos lá. Aqui é que eu falei para você colocar um e-mail do seu responsável para vocês poderem ver como vocês se saíram, tá? Nesse estudo, é apenas um estudo. Aqui o seu nomezinho. Então, nós vamos começar com o primeiro assunto, que são sinais de pontuação. Aí eu escolhi uma tirinha para ler com vocês e nós analisarmos o efeito desses sinais de pontuação, a necessidade deles em qualquer texto. Então, vamos lá. Diz assim, é uma tirinha do menino maluquinho. Então, o primeiro quadrinho diz assim: ai, eu vou morrer. Aí o segundo: bobagem, quem disse que um sarampinho desses mata alguém? E o terceiro quadrinho, o menino maluquinho diz assim: e quem disse que é o sarampo que vai me matar? Então, né, engraçadinho, né? Toda tirinha tem o seu humor. E no caso aqui, o humor dessa tirinha é o exagero, né? Que ele viu essa injeção para ele, a injeção tá enorme. E o medo dele da injeção é tão grande que ele até esquece que o sarampo, que ele tá doente, a doença dele é o sarampo, né? Tamanho o medo dele de uma injeção. Bom, o interesse aqui para nós dessa tirinha são os sinais de pontuação. Então, nós vemos aqui, olha, nós temos as reticências, que são os 3 pontinhos. Eu vou explicar cada um logo a seguir. Aqui tem um ponto de exclamação e tem os 3 pontinhos aqui também, que nós chamamos de 3 pontinhos, mas são as reticências. Aqui nós temos um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, aqui outro ponto de interrogação. Bom, vocês puderam perceber com a minha leitura que cada sinal de pontuação teve um efeito. Ele ajudou a dar sentido à historinha, inclusive para interpretar, né? E transmitiu também as emoções. Então, eu coloquei aqui, ó, para que servem os sinais de pontuação? Os sinais de pontuação são usados para dar sentido à frase e transmitir emoções. Então, nós vimos mesmo aqui, olha, reticências. A impressão que dá é que interrompeu um pensamento dele. Ele não falou tudo o que ele estava pensando. Então, então pensou algo e finalizou agora: eu vou morrer. Então, com um ponto de exclamação e as reticências. Ele não disse o motivo, né? Então, isso ficou depois esclarecido ao final. Aí, aqui, olha a emoção. Bobagem. É diferente de eu ler bobagem, né? Tem um ponto de exclamação. E depois, quem disse que um sarampinho desses mata alguém? Então, tem essa força, né? Essa entonação de uma pergunta. É diferente de eu ler como se fosse um ponto final. Quem disse que um sarampinho desses mata alguém? Né? Não, tem que ter uma entonação de uma pergunta. A mesma coisa aqui, né? E quem disse que é o sarampo que vai me matar? Então, também foi uma pergunta, né? Bom, aí agora, já falei para que servem os sinais de pontuação, nós vamos conhecer alguns deles. Já falei do ponto final, do ponto de exclamação, de ponto de interrogação, né? Fizemos aqui uma pequena revisão deles de forma simples, porque vocês já conhecem muito bem, com certeza. Então, a minha atenção aqui foi para alguns outros sinais. A vírgula, por exemplo. Então, eu coloquei para vocês aqui algumas regrinhas, né, para o uso da vírgula. Já vou avisar
que aqui, ó, ficou faltando a sílaba pá. Então, olha, para separar palavras de uma lista. Exemplo. Aí nós temos aqui uma lista. Lista de quê? De nomes. Então, Amanda, vírgula, Paulo, vírgula, Carla e Patrícia já fizeram as lições. Uma frase simples, então o ponto final. A lista pode ser de materiais, de uma lista de supermercado, uma lista de frutas, listas, né? Então, nomes de pessoas que nós vamos convidar para algo. Então, nós vamos usando a vírgula para separar um. Porque se eu não usar essa vírgula, vai ficar a impressão que ficou, olha, Amanda Paulo. Amanda é o nome e Paulo é o sobrenome. E a verdade não é essa. Então, Amanda é uma pessoa, vírgula. Paulo é outra pessoa, vírgula. Carla e Patrícia. As duas últimas da lista são unidas com E, certo? Com essa soldinha que eu falo que é uma soldinha, é uma conjunção. Então, tá unindo, né, a última pessoa à lista. Bom, a vírgula também serve para separar palavras usadas para chamar. Essas palavras que nós usamos para chamar, então, mãe, ou então o nome do seu amigo, né, o João. Então, essas palavras que nós usamos para chamar, meu Deus, nós temos que colocar uma vírgula depois. Então, olha aqui, ó. Imagina que você está lá na sala de aula, você vai falar com a pro, e você diz, professora, que horas são? Então, você tem que pôr uma vírgula depois da palavrinha que você usou para chamar alguém, tá? Bom, também usamos a vírgula para separar trechos ou expressões que explicam. Então, vamos ver o que é isso. Tem dois exemplos aí. Só o André, aluno do 4º ano, ainda não fez o trabalho de inglês. O que foi que eu coloquei aqui, ó? Uma vírgula, outra vírgula. Então, entre as duas vírgulas, o que foi que eu coloquei? Eu expliquei que André é esse. Imagina se eu não tivesse explicado, ficaria assim. Imagina que eu não coloquei isso aqui, ó, essa explicação. Então, ficaria assim. Só o André ainda não fez o trabalho de inglês. Imagina assim, alguém comentou isso na hora do recreio, vai. E tem mais do que um André na escola. Alguém com certeza ficaria na dúvida e já ia perguntar logo, mas qual André? Então, a frase não ficaria boa. Então, ela exige, necessita que se coloque uma explicação para você transmitir a mensagem às pessoas com quem você está conversando, para que você transmita a mensagem de forma eficiente, que as pessoas te entendam, né? Que você está se comunicando com elas. E a comunicação precisa ser eficiente. Então, quando você vai representar isso por escrito, né? Que também é se comunicar, você precisa usar a vírgula. E quando você estiver conversando, como você representa a vírgula? Com a entonação, com essa pequena pausa que eu vou mostrar, olha. Então, falando, conversando com as pessoas, você diz assim, só o André, aluno do 4º A, ainda não fez o trabalho de inglês. Aí você percebeu que ninguém lê assim, né? Só o André, vírgula, aluno do 4º A, vírgula, ninguém lê assim. Então, nós lemos fazendo uma pausa no lugar da vírgula. E isso que ficou nessa pausa, esse aluno do 4º ano, é uma expressão que explica. Ele vai explicar quem é esse André, vai determinar quem é esse André. Isso na fala, né? Agora, na escrita, aí vem a vírgula. No início da explicação e no final da explicação, certinho? E aqui um outro exemplo, ó. Eu tenho uma grande amiga, isto é, penso que seja. Então, aqui você também está usando essa expressãozinha, né? Isto é, para você mostrar que você vai explicar. E da mesma forma, na escrita você usa a vírgula e na fala, enquanto você se comunica, é com a entonação. Outro uso para vírgula é para você separar as datas e endereços. Então, vamos aos exemplos, olha. Guarulhos, aí tem uma vírgula, 29 de setembro de 2021, ponto final. Bom, ninguém lê desse jeito que eu li agora, né? Guarulhos, vírgula, 29 de setembro de 2021, ponto final. Claro que não. Isso representa a escrita.
Então, na fala, como seria a entonação? Guarulhos, 29 de setembro de 2021. Então, essa pontuação está cumprindo o que eu disse aqui acima, né? De dar sentido à frase e transmitir emoção através da parte, né, escrita, aquela que foi registrada, também com a entonação. Então, aqui o que você está representando, né? Você está definindo o lugar e a data. Ocorre a mesma coisa com o endereço. Rua Antônio Guedes, número 198. Vocês viram que eu fiz uma pausa. Essa pausa é porque tem a vírgula, certo? Então, sempre para separar aqui a data, né? Para separar a data e para separar o endereço. Bom, também para separar orações. O que são orações? Então, cada oração é composta por um verbo. Eu sei que vocês estão estudando verbo. E que o verbo, vou falar mais para frente um pouquinho, mas ele representa a ação. Então, se cada oração representa uma ação, eu tenho várias ações aqui que eu vou precisar separar cada uma por uma vírgula. Então, olha, primeira ação minha, chegamos à escola, vírgula. Se eu tenho uma ação, já é uma oração. Qual é a minha segunda ação? Estudamos. É a minha segunda oração. Minha terceira ação, lanchamos. E essa daqui é a minha terceira ação, que é a minha terceira oração. Quarta ação, fizemos trabalho. Então, essa ação, a quarta, representa a quarta oração. A minha quinta, né, a nossa quinta ação, olha, fomos embora. Essa quinta ação é a quinta oração. Então, nós temos 5 orações. Elas precisam ser separadas por vírgulas. Aí, as duas últimas, né, a última oração, ó, vai estar ligada a essa penúltima com E, certo? Então, da mesma forma que eu fiz aqui, ó, eu usei esse E para unir as duas últimas. As duas últimas pessoas dessa lista. E aqui, as duas últimas orações, as duas últimas ações dessa lista aqui de orações. Então, essa foi a vírgula. Agora, nós temos os dois pontos. Então, os dois pontos, eles são usados aqui, eu coloquei duas situações. Na letra A, para anunciar a fala das personagens em um diálogo. Diálogo é uma conversa. Então, nós vamos ver aqui, ó. A mãe perguntou para a filha. 2 pontinhos, porque logo a seguir vem a fala da personagem. Então, logo no início, eu preciso usar um travessão. Nós vamos falar dele já já. Mas já estou adiantando aqui um pouquinho, isso é ótimo, né? Vai reforçando. Então, olha, os dois pontos, eles vieram aqui no finalzinho, olha, porque a mãe perguntou para a filha. Então, nós sabemos que a mãe vai falar alguma coisa para a filha. E está sendo identificado com 2 pontinhos, que logo a seguir vem a fala da mãe. Você gostou do livro? Uma pergunta que ela fez, então tem ponto de interrogação. Vejam que aqui tem os 2 dedinhos de parágrafo, começou com letra maiúscula, e na fala da mãe também precisa ter, ó, 2 dedinhos de parágrafo, o travessão, e aí sim a letra maiúscula. Ela não ficou combinando com essa, ó, com a letrinha A, porque quem combinou com a letrinha A de cima foi o travessão, né? Ficaram todos na mesma medidinha aqui. Tá? Então, falei dos 2 pontos, mas já aproveitei falar do travessão, do ponto de interrogação também. E aqui, um outro uso dos 2 pontos, ó, é antes de uma lista, né? Uma outra forma de nós fazermos uma lista aqui, olha um exemplo. Vamos levar 2 pontinhos, e aí vem, então, a lista do que nós vamos levar, olha. Caderno, olha aqui a vírgula que nós já vimos ali antes, ó. Tá acontecendo aqui de novo, caderno, vírgula, tinta, vírgula, lápis e carimbos. Então, para unir os últimos 2, eu usei E, tá? E o ponto final. Então, aqui nesse exemplo, nós usamos os 2 pontos antes da lista. Eu aproveitei já falar novamente da vírgula. Então, vamos ver como seria essa representação aqui na leitura, né? Porque na leitura também tem a pontuação. Vamos levar
caderno, tinta, lápis e carimbos. Então, vocês percebam como foi a leitura, a entonação dos dois pontos, no momento da vírgula e até no momento do ponto final. Agora, nós vamos ver as reticências, que os alunos costumam chamar de 3 pontinhos, né? Carinhosamente, as reticências são chamadas de 3 pontinhos. Olha, nós podemos ver aqui, tá? É aqui também, 3 pontinhos. Então, para que elas são usadas? Lá na tirinha eu já falei um pouquinho, né? Sobre isso, olha, aparece aqui de novo. Para indicar que o pensamento foi interrompido. Então, vamos aqui para um outro exemplo, ó. Poxa, você não me disse que... Ué, que será que ele não disse, né? Não terminou aqui. Então, no lugar disso que nós ficamos curiosos para saber, entraram aqui as reticências, né? O que será que ia dizer? E aqui eu tenho um exemplo também, ó, de um ponto de exclamação. Olha lá. Poxa, você não me disse que será, né? E aqui, olha, outro uso das reticências, ó, no final da frase, para sugerir certo prolongamento da ideia, né? Então, olha aqui o exemplo. Ele continuava falando, né? Então, também não foi concluída. Então, no lugar dessa falta, dessa conclusão da fala, né? Ou da ideia, tem aqui as reticências. Então, vamos... É muito usado em gibizinho, né? E para representar a fala das pessoas também. Agora nós vamos ver parênteses. Então, os parênteses, em latim, nós usamos parênteses. Aí teria um i aqui. Então, vocês podem ver em alguns livros aparece como parênteses e em outro como parênteses, com i. Né? Então, parênteses e parênteses, os dois estão corretos. Parênteses é latim. Então, na verdade, parênteses é originado de parênteses. Agora, a letra A, para mostrar um dos usos do parênteses. Para separar palavras ou frases explicativas que, na fala, seriam pronunciadas em tom de voz mais baixo. Então, vamos ver aqui um exemplo. O aluno que entrou na sala errada, logo se desculpou e foi para a sala certa. É só você imaginar essa cena, né? Acontecendo, o aluno sai para ir ao banheiro, beber uma água e volta tão distraído, assim, tão despreocupado, e acaba entrando numa sala assim, não é a minha, né? Aí, quando alguém vai contar, diz isso dessa forma, ó, pronunciar um tom de voz mais baixo, olha, o aluno que entrou na sala errada, logo se desculpou e foi para a sala certa. Agora, se você fosse escrever isso, vamos imaginar que você está inventando uma história ou contando para alguém da forma escrita, você poderia usar parênteses para mostrar essa partezinha aí. Depois, letra B, ó, outro uso dos parênteses. Destacar alguma informação importante. Olha um exemplo. Minha matéria preferida, português, é a que tem as melhores notas. Tá? Por isso que, muitas vezes, quando o aluno está copiando alguma coisa no caderno e ele erra, tem aluno que tem o costume de colocar aquele erro entre parênteses. E não pode, porque a função dos parênteses é dar destaque, é realçar alguma coisa. Se colocar entre parênteses um erro, o que você está fazendo com ele? Você não está eliminando, pelo contrário, você está dando destaque para esse erro. Certo? Agora, nós vamos aqui para o travessão. Nós falamos dele já um pouquinho, mas nós vamos falar um pouquinho além. Bom, nós já falamos que o travessão é usado nos diálogos. Diálogos são conversas. Então, nesses diálogos, ele indica o início da fala das personagens. Vamos ver um exemplo aí. Então, aqui nós temos duas pessoas conversando. E a fala de cada um deve aparecer aqui, deve estar numa linha exclusiva, separada. Cada um tem a sua linha, a fala de cada um é separada. Então, olha lá, os dois dedinhos de espaço, né, de parágrafo e travessão. Então, é o início da fala. Alguém diz assim, o que está acontecendo? É uma pergunta, olha o ponto de interrogação. Aí a outra pessoa responde, então, para indicar a resposta da pessoa, a fala dela, olha, travessão aqui novamente,
depois desse espacinho aqui de parágrafo. E lógico, né, o uso da letra maiúscula. A pessoa responde, sei lá, né? Então, vocês perceberam pela entonação da leitura que tem um ponto de exclamação, né? Agora aqui, outro uso da travessão. Para separar uma frase explicativa de destaque ou um pensamento à parte do assunto. Então, vamos ver lá. Mal tinha saído do forno e, acredite, comeu um pão todo. A frase poderia ficar sem essa parte aqui explicativa, ela poderia ficar assim. Mal tinha saído do forno e comeu um pão todo, né? O que tinha saído do forno? O pão, lógico, né? Então, essa expressão aqui, acredite, né? Então, é um pensamento da pessoa, né? A pessoa está impressionada de ver que o pão ainda estava bem quente, tinha acabado de sair do forno, e a pessoa já conseguiu comer um pão inteiro, quente mesmo, né? Então, por isso, acrescentou aqui esse pensamento dela, que é a parte, né? Então, colocou aqui, ó, travessão e um travessão. Reparem que ele tá um pouquinho diferente desse daqui, né? Esse aqui é maiorzinho e ele não é aqui no meio. Mas existem livros que vocês encontram o travessão aqui, ó, igualzinho a esse. Também pequenininho, né? E já não assim tão abaixo, tá? Agora, nós vamos ver o uso das aspas. Vamos lá. Eu coloquei aqui dois usos. Letra A, para indicar o pensamento ou a fala das personagens. É sério, olha. Além de você usar travessão, você tem essa outra opção. Você pode usar as aspas para indicar o pensamento, ou então mesmo a fala. Vamos ver esse exemplo. Os torcedores gritaram, Viva o Brasil! Olha, vocês viram, né? Eu fiz toda a entonação de todos os pontos que tem aí. Então, os torcedores gritaram, olha aqui o uso dos dois pontos, né? Para indicar que vem aqui uma fala. Assim como naquele outro uso que eu coloquei aqui acima. Vamos voltar só um pouquinho. Assim, aqui, da mesma forma que eu coloquei aqui, ó. A mãe perguntou para a filha, dois pontos. Ô, Pro, eu poderia colocar aqui, abre aspas, você gostou do livro? Ponto de interrogação, fecha aspas. Claro que sim. Também poderia representar a fala da mãe dessa forma, que é o que nós estamos colocando aqui nesse exemplo das aspas. Então, olha, eu poderia usar aqui, os torcedores gritaram, dois pontos, na linha de baixo eu poderia colocar aqui, ó, parágrafo travessão. Viva o Brasil! Ponto de exclamação. Mas aí eu não usaria aspas. Agora aqui, o exemplo é com aspas, então não tem travessão não e nem está na linha de baixo. Então, os torcedores gritaram, dois pontinhos, abre aspas. Viva o Brasil! Ponto de exclamação, fechei aspas e o ponto final ele vem para encerrar a frase toda. Então, esse ponto final encerrou a frase toda. Esse ponto de exclamação é apenas desse grito aqui, tá? A letra B, para indicar palavras de outro idioma. Então, gírias. Gírias é de uma linguagem, assim, informal, à vontade, aquela que representa a fala com um amigo, com um colega, né? Por exemplo, legal é uma gíria. Ou então títulos, título de livro, de jornal, de revista, tá? Olha o exemplo aqui. Dê um like na foto que você mais gostar. Bom, esse like é do inglês, então por isso nós usamos aspas para destacar isso, para mostrar isso, certo? Bom, agora tem aqui algumas questões para você testar os seus conhecimentos sobre os sinais de pontuação. Você vai fazer depois, tá? Agora nós vamos falar sobre adjetivos. Então vamos lá. Adjetivos são palavras que caracterizam. O que é isso, Pro? É que dão características, que dão detalhes de como alguma coisa é, que qualificam os substantivos. Bom, qualificam não precisa ser apenas qualidade bonita, qualidade boa. Então, nós não precisamos dizer
A sala está cheirosa. Nós podemos dizer também, a sala está com mau cheiro. Não é uma coisa agradável, mas está qualificando também, está caracterizando, né? Então, isso é qualificar, é caracterizar. Os substantivos. O que são substantivos? Substantivo é aquela palavrinha que nós usamos para dar nome para tudo que existe. Então, isso é um substantivo. Então, significa que nós vamos dar características para alguma coisa que existe. Então, eu dei nome para quê? Então, um sapato, fone de ouvido, celular, notebook, caneta, lápis, dicionário. Então, são palavras que estão nomeando alguma coisa. E nós podemos dar características a cada uma dessas coisas, certo? Características boas, bonitas, ou nem tanto, certo? Bom, aí eu coloquei aqui um exemplo desse tênis. Ó. As palavras usadas para caracterizar esse tênis estão aqui, ó. Macio, antiderrapante, confortável e duradouro. Nossa, só tem coisa boa falando desse tênis, né? Tênis Juventude. Por que será que só tem coisa boa falando desse tênis? Porque é uma propaganda, é uma campanha para venda desse tênis. Então, eles usaram as melhores características, qualificaram da melhor forma o substantivo tênis. Então, aí nós temos 4 adjetivos, 4 características, 4 qualidades para o substantivo tênis, tá? Agora, então, eu coloquei para vocês também 2 exercícios para vocês testarem se conseguirem entender direitinho. Agora, nós vamos falar sobre verbos. Agora, veja essa placa. É a placa de um parque. E ela está nesse parque com o objetivo de orientar as pessoas que frequentam, né, sobre as ações que elas precisam ter nesse parque. Então, que ações? Eu falei sobre ações ali agora há pouco, né? Essas ações são verbos, né? Então, conserve a limpeza do parque. O que é para a pessoa fazer? É para a pessoa conservar a limpeza do parque, né? Então, conserve é a ação que ela precisa ter. Não jogue lixo no chão. Aqui, então, é outra ação que a pessoa precisa ter. Não jogar nenhum lixo no chão. Então, esse não jogue é outra ação que a pessoa precisa ter. Utilize as lixeiras. Esse utilize é outra ação que a pessoa que vai frequentar o parque precisa ter. Então, são orientações que as pessoas estão recebendo para poder frequentar o parque. Então, essas ações, elas são os verbos. Então, verbo, coloquei aqui para vocês, ó, é uma palavra que exprime ação, que pode acontecer em 3 tempos. Então, no presente, é aquilo que está ocorrendo nesse momento da fala, é o presente. O passado, que nós conhecemos também como pretérito, tá? Então, o mais fácil de falar é passado. É uma ação que já aconteceu. Ela pode já ter acontecido há muitos anos, ou então ontem, ou então hoje pela manhã, ou então há 5 segundos atrás. Há alguns segundinhos, ou 1 minutinho, eu estava explicando sobre essa placa de um parque. Isso já é passado, verdade. É um passado bem próximo, mas é passado. Já foi, já aconteceu. E nós temos aqui também outro tempo que as ações podem acontecer, os verbos podem acontecer. No futuro, é uma ação que ocorrerá ou poderá ocorrer. Então, só para o futuro, pode ser mais tarde, pode ser amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, então lá no Natal, depois das férias, então é o futuro. Tá? Tem muito mais para aprender sobre verbo, mas eu vou só explicar essa partezinha. Aí, então, tem aqui 2 exercícios para vocês testarem o conhecimento. Como é que vocês estão? Agora, sobre concordância. O que é concordância? Então, vamos pensar agora. Quando você escuta falar a palavra concordância, o que é que vem na sua cabeça aí?
A nossa cabeça é um arquivo, guarda muitos conhecimentos. E quando nós encontramos uma palavra que nós não conhecemos, esse nosso arquivo, ele entra em ação para nos ajudar a entender aquilo, né? Como as palavras, tanto faladas quanto escritas, elas servem para a comunicação. Então, se você não sabe o que aquela palavra é, você tem que buscar saber para você ter uma comunicação eficiente. Então, é isso que nós vamos fazer agora. O que significa concordância? O que vem na sua cabeça? Aí eu já fico imaginando, né, que você pode estar respondendo agora. Concordância é concordar. Concordar, o que vem na cabeça da gente sobre concordar? Combinar. Imagina assim, você vai escolher uma roupa e você quer combinar. Vamos dizer, a blusinha com a saia, ou então a camiseta com a calça. Você quer combinar. Você quer que elas estejam em harmonia. A mesma coisa acontece com as palavras. Então, para existir concordância entre as palavras, que pode ser nominal ou verbal. De novo, nós vamos entender o que significa isso. Ó. Nominal, lembra? Nome. E nome, agora há pouco eu falei que é o substantivo. É aquilo que nós nomeamos tudo que existe. Então, pode ser essa concordância nominal. Também pode ser concordância verbal. E o que significa verbal? O que eu lembro quando eu ouço essa palavra verbal? Eu lembro de verbo. E nós falamos agora sobre verbo. Então, falamos só um pouquinho. O verbo representa outras coisas, mas hoje nós estamos falando aqui que ele representa ações, né? Aos pouquinhos vocês vão aprendendo mais sobre os verbos. Então, nós temos uma concordância com os nomes, também podemos ter uma concordância com os verbos. E como ocorre essa concordância? Se para nós, né, nós concordamos a roupa aqui com as palavras, o que elas vão concordar? Em número. O que significa número? Não significa 1, 2, 3, 4, não. Significa singular e significa plural, que acaba até tendo relação com 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, o singular seria representado aí pelo uma única pessoa. E o plural representam aí de 2 para mais, né? Então, nós temos o plural. É essa concordância de número. Ou o contrário, né? Do singular para o plural, ou o contrário, do plural para o singular. Se eu tenho apenas uma pessoa, então eu vou ter apenas, eu vou ter o singular dela. Então, se eu digo assim, menina, eu quero caracterizar essa menina, eu preciso fazer uma concordância. Então, da menina, eu vou dar vou dar uma característica bem bacana, bonita. Então, eu não posso falar menina bonitas, porque não concordaria, não estaria combinando. Menina é uma só, bonita tem que representar uma só. Eu não posso dizer meninas bonita, também não combina. Eu tenho a representação de meninas, que representa mais do que duas, é o plural, e bonita, que representa só uma, é o singular. Então, elas precisam combinar. Plural, plural, singular, singular. Meninas bonitas. E aí também, menina bonita. Aí elas estão concordando, tá? E em pessoa, como é que é essa concordância com pessoa? O que é isso, pessoa? É o masculino e é o feminino. Então, por exemplo, eu não posso dizer menina bonito. Não estão concordando. Eu tenho que usar feminino com feminino. Então, menina bonita. Ou masculino com masculino. Menino bonito. Isso é a concordância. As palavrinhas também precisam combinar entre elas. E aí, eu coloquei para vocês 2 exercícios para vocês testarem aí o conhecimento, tá? E depois que vocês assistirem essas explicações, vocês testam o conhecimento através do formulário e basta clicar em enviar. Você vai receber, através do e-mail que você colocou lá no início, uma cópia das suas respostas. E assim que você clicou em enviar, você também vai receber o retorno
Então, uma devolutiva com os teus acertos e com os teus erros. E aí, onde você errar, você vai poder ver uma explicação. Você vai receber por e-mail isso daí e basta clicar em visualizar, tá bom? Olha, essa foi uma pequena contribuição para alunos que eu tenho certeza que são maravilhosos. E eu desejo uma excelente prova para cada um, com toda calma e confiança, porque vocês são muito capazes, tenho certeza disso. Um beijo no coração de cada um de vocês da Tia Malu. Beijo, tchau, tchau.